noite a todos. Eu amo fazer parte desse lugar. Eu amo cada um de vocês nesse lugar, porque vocês me encorajam muito. Que honra que eu recebi ao ser chamado. Obrigado. Eu amo fazer parte dessa igreja. E que culto maravilhoso tem sido até aqui. Que louvor maravilhoso. Eu confesso que já vou começar a chorar. Todas as vezes que eu vejo a minha esposa dançando igual ela dançou aqui, eu sou extremamente impactado pelo Senhor. Deus é bom. Deus é bom, meus irmãos. Deus é muito bom. Como é bom fazer parte de uma casa onde nós somos tratados, onde nós somos sarados, onde o Senhor se faz presente, onde o Senhor toca os nossos corações. Não é verdade? Como é bom fazer parte de um lugar assim, onde a presença de Deus se manifesta, onde o Senhor é real. Amém. Há algum tempo, eu estou um pouco sem voz. Há um tempo atrás, o Senhor começou a ministrar algo no meu coração, algo bem particular, assim, que, embora eu saiba da importância desse assunto, eu confesso que é um assunto no qual eu nunca busquei me aprofundar muito, que é a volta de Cristo, que é o estudo pelos últimos dias. E desde então, há uns 2 ou 3 meses atrás, o Senhor começou a incomodar meu coração com relação a isso. Antes até de acontecer guerra em Israel, antes de tudo isso acontecer, o Senhor começou a me despertar sobre esse assunto. A guerra de Israel veio para poder aumentar mais o anseio pelo aprendizado desse conhecimento. Mas hoje o que eu quero compartilhar com vocês não é único e exclusivamente o conhecimento pelo conhecimento. Porque muito é falado sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. Existem muitas informações contidas nesse estudo, existem muitas coisas nas quais precisamos aprender e também saber. Mas hoje eu não quero só compartilhar com vocês sobre o que vai acontecer. Mas eu quero compartilhar com vocês o que vai acontecer e o que nós podemos fazer no dia de hoje para mudar aquilo que vai acontecer. Não para mudar o que vai acontecer, mas para mudar como vai ser a consequência daquilo para cada um de nós quando esse dia chegar. O estudo do final dos tempos, ele só se faz importante se for para impactar o nosso dia de hoje, se for para mudar a nossa vida hoje. Eu não sei se algum de vocês aqui alguma vez já teve a oportunidade de ser chamado para um evento, para uma festa. Você foi chamado para um casamento, para uma festa, ou para uma festa de aniversário, ou para qualquer evento que seja. Ou você tem as portas abertas da igreja para você poder participar, ou de um GDA, ou qualquer coisa. E por alguma razão você não quis ir naquele dia, você não pôde ir naquele dia, você estava cansado, ou você estava estressado, ou qualquer coisa aconteceu, e por alguma razão você não quis ir. Alguém já passou por isso? Eu acho que todos. Só que alguém já passou pela situação de você não ir, só que quando chegar depois, todo mundo só fala daquele assunto? Você fala assim, caramba, eu podia ter ido. Caraca, eu podia ter participado. Poxa, eu podia ter me esforçado um pouquinho mais. Poxa, eu podia ter feito alguma coisa para ter ido. Mas agora está todo mundo falando do evento, mas você não sabe do que se trata aquilo que você não teve lá. Que você perdeu, por qualquer razão que seja, você não foi. Alguém já passou por isso? Pois bem, Deus tem preparado o maior evento de todo mundo. O evento todos verão a grandiosidade do nosso Deus. Todos saberão do que se trata. No dia em que acontecer, todos saberão do que se trata. Um evento que mudará completamente o mundo. Alguém pode me dizer o que é esse evento? Amém. A volta do nosso Senhor. O dia em que Ele voltar, todo olho verá, todo mundo vai ver, não vai ter como ficar sem saber o que está acontecendo. E agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você pense sobre isso. Eu não quero que você me responda, só quero que você pense. O que você tem feito para nesse dia estar presente nesse evento?
e evitar de se arrepender de ficar de fora? Qual tem sido a sua postura para que naquele dia você não fique com a sensação de caraca, eu podia ter me esforçado um pouquinho mais e não ficar de fora desse grande evento? Lá em Gênesis, capítulo 6, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, nós vamos usar bastante a Bíblia. Gênesis, capítulo 6, versículo 3 ao 13. A Bíblia nos conta a história de Noé. Noé foi um homem que andou com Deus em um tempo onde todos não andavam com Deus, onde todos se afastavam da presença de Deus. Vamos ler. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito um homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra um homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Versículo 9, a arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Nós vemos aqui o comportamento de um povo que estava corrompido em seu coração. Nós vemos aqui o comportamento de um povo que estava completamente desviado, completamente longe daquilo que o Senhor tinha para cada um. Como a palavra nos diz, nós vemos um povo que corrompeu seu coração. Nos tempos de Noé, as coisas iam de mal a pior, a tal ponto de Deus dizer que se arrependeu de ter criado um homem. O coração das pessoas estava inclinado a fazer o que é errado e não obedeciam a Deus. Algo muito parecido com o que vemos hoje. Concordam ou não? Nós vemos os homens cada vez escolhendo o caminho da maldade. Nós vemos guerras, perversidade, inversão de valores. O que é errado é certo e o que é certo é errado. E nós vemos a desobediência a Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, você pode abrir comigo? Versículo 1 ao 4. Posso ler? Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Só um minuto. O que a Bíblia nos diz lá em Gênesis foi lá na criação do mundo. Uma coisa estava naquele tempo. Aqui em 2 Timóteo, nós estamos falando do Novo Testamento, de um tempo que ainda há de vir. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes do prazer do que amigos de Deus. Como eu falei, esse versículo ele fala do tempo que há de vir. E é nítido nós vermos que existe uma conexão daquilo que há de vir
com aquilo que já aconteceu lá no tempo de Gênesis, amém? Com Noé. E a Bíblia, meus irmãos, ela nada mais é do que um manual de vida. Isso da mesma forma que o Senhor lá no tempo de Noé, Ele avisou que Ele faria o que Ele faria. Nos tempos atuais não será diferente. O Senhor vai cumprir a palavra dEle. Jesus um dia Ele vai voltar. Ele vai voltar. E como estaremos nós nesse dia? Estaremos como Noé? Abertos, obedientes ao Senhor, andando com o Senhor? Ou estaremos como todo o restante do povo? Como o Senhor é bom, irmãos, e Ele fala aos nossos corações, Ele deixou em sua palavra lá em Mateus, queria te pedir que você abrisse comigo. Mateus, capítulo 24. Versículo 36 ao 44. A Bíblia diz assim, ó. Posso ler? Pode. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do... Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Existe um alerta da palavra do Senhor para nós aqui. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam. É interessante essa parte que a Bíblia fala que eles nada perceberam. As pessoas não perceberam o movimento daquilo que o Senhor estava fazendo. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá. O Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Da mesma forma como naquela época as pessoas estavam comendo, bebendo, dando-se em casamento, casando, assim também somos nós nos dias de hoje. Jesus virá num dia normal. Não vai haver um aviso prévio. Não no sentido do seguinte: o Tiago não vai fazer uma live no dia dizendo: olha, igreja, se preparem, amanhã Jesus vai voltar. Isso não vai acontecer. Não vai haver um grupo no WhatsApp informando para você que Jesus vai voltar amanhã, ou que ele vai voltar hoje, no final do dia. Isso não vai acontecer. Os avisos do Senhor, Deus tem deixado eles na palavra dele, para que nós possamos observar e estar atento aos tempos. Aqui a Bíblia fala que nós devemos, lá em Mateus a Bíblia fala que se o dono de uma casa soubesse a hora em que o ladrão entraria, ele ficaria vigilante. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que nós também devemos estar vigilantes, em todo o tempo vigilante. Será um dia onde você e eu estaremos ocupados com nossas tarefas e sem tempo para priorizar a Ele. Vai ser um dia normal, que você vai ter trabalhado, você vai estar com a quantidade de tarefas que você tem para fazer no seu dia, e você não vai ter tempo para buscar Ele, assim como a gente também não tem hoje. Eu digo a gente porque eu me incluo também. Vai ser um dia em que nós não estaremos 100% bem com todas as coisas no lugar. Mas vai ser um dia em que será um dia comum. Um dia, como você está ocupado no seu trabalho, fazendo as suas tarefas, de repente, Jesus vai voltar. Será um dia onde provavelmente estaremos cansados. Afinal de contas, atualmente vivemos cansados. É só privilégio meu
Está sempre cansado? Vai ser um dia, meus irmãos, onde nós estaremos cansados. Você vai estar cansado de tanto trabalhar, você vai estar cansado por ter dormido pouco, você vai estar cansado por ter trabalhado demais. Será um dia onde coisas ruins poderiam acontecer no seu trabalho. Pode ser um dia em que você vai estar muito estressado. Tudo que você mais quer, hoje eu estou muito estressado. Eu quero chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, escovar meus dentes e deitar ver minha série no Netflix. Talvez vai ser um dia assim. Nós não sabemos o dia que será. Mas vai ser um dia da nossa rotina normal. Vai ser um dia onde talvez você esteja ocupado com suas tarefas, seus afazeres, preocupado com seus filhos, preocupado com os boletos que você tem que pagar. Estou dizendo que isso é errado? De maneira nenhuma, porque se não pagar é irresponsabilidade. Nós precisamos fazer essas coisas, mas nós também precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem feito. Nós precisamos estar atentos, vigilantes à volta do Senhor. É tempo de nós pararmos de nos preocuparmos com as coisas aleatórias da vida e passarmos a priorizar o Senhor. Muitas das vezes, eu muito cansado também, minha vida é uma correria danada, minha vida é muito corrida. Eu trabalho no comércio, minha carga horária é estendida. Às vezes eu preciso buscar filho no colégio, estudar para a faculdade, que eu faço faculdade à noite. Eu preciso vir à igreja, preciso participar das coisas que a igreja tem. Porque aqui na igreja, irmãos, é o lugar onde nós seremos trabalhados. Aqui na igreja, quando eu digo a igreja, não é a igreja instituição, igreja da montanha. É a igreja, nós, corpo. Amém. Aqui é o lugar onde eu e você seremos trabalhados, será o lugar onde nós poderemos abrir as nossas dores, será o lugar onde nós poderemos trabalhar as nossas dificuldades, será o lugar onde nós poderemos buscar ajuda. E infelizmente, isso eu falo não só para vocês, mas para mim, nós temos deixado o Senhor em segundo plano. O Senhor precisa ser a nossa prioridade. Jesus precisa ser a nossa prioridade. Amém. Irmãos, o dia que Jesus voltar, eu não quero estar de fora. Eu não quero que nenhum de vocês esteja de fora. Só que aquilo que fazemos hoje muda completamente o que vai acontecer conosco no dia da vinda do Senhor. Quem já viu o filme Alice no País das Maravilhas? Tem uma parte que ela está andando no caminho assim, ela encontra um coelho sentado numa árvore, e o coelho pergunta para ela assim: para onde você está indo? E ela fala: olha, eu não sei, eu estou perdida. E ele fala: para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E você, tem sabido para onde você tem andado? E eu, será que eu tenho sabido para onde eu tenho andado? Será que eu tenho entendido que a volta do Senhor, ela é real? Será que eu tenho conseguido entender e tenho deixado de lado aquilo que é para ser secular e tenho priorizado o Senhor? Irmãos, volto a dizer, eu falo isso não para vocês, mas eu posso garantir que antes de trazer isso, o Senhor já me moeu muito. O Senhor já vem trabalhando em mim há muito tempo. Nós precisamos achar tempo onde não existe tempo. Nós precisamos achar disposição onde não existe disposição. Nós precisamos achar vontade onde não existe vontade. O que quero dizer com isso? É que se queremos participar desse grande evento da volta de Cristo, precisamos ter força. Força. Não é força para sermos perdoados pelos nossos pecados. Não é força para sermos aceitos pelo Senhor. Não é força para sermos recebidos pelo Senhor. Isso o Senhor nos dá de graça. O Senhor nos amou de graça. Porque às vezes o filho se decepciona a gente. Às vezes você tem uma expectativa sobre o seu filho, mas ele te decepciona. Nós não somos diferentes com o Senhor. Nós decepcionamos ele também. Mas a grande diferença é que o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos ama além daquilo que a nossa mente consegue entender. Então, para que precisaremos ter força? Precisaremos ter força para que, em meio a tantos turbilhões que a vida e a rotina nos impõem,
nos mantermos firmes nele. Sem força, meus irmãos, nós não iremos conseguir. Sem ter força de vontade, nós não iremos conseguir. Lembra que lá eu falei no começo, no dia da grande festa, no dia do grande evento, se nós não nos esforçarmos, não tivermos força para, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, estarmos participando do corpo de Cristo, no movimento que o corpo de Cristo está, nós ficaremos com sentimento de arrependimento. A Bíblia fala assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a... Muito bem. E os que usam de força se apoderam dele. O que o Senhor está querendo dizer aqui, meus irmãos? Que você vai ter que se esforçar. Como eu disse, não para ser perdoado, não para ser aceito, não é para isso, porque isso Ele faz de graça. Mas nós precisaremos de força para poder nos mantermos firmes no Senhor. Eu não sei vocês, como é que vocês reagiram diante do que nós vimos, do que aconteceu em Israel. Da atrocidade cometida lá. Da violência cometida lá. E muitas vezes eu vou dar vontade de pegar uma arma, ir para lá e sair matando esses caras todos. Eu não sei se mais alguém teve esse sentimento, mas eu tive. Só que isso está esfriando o meu amor. Enquanto eu estava pensando nisso, Jesus falou assim, eu morri por você e morri por ele também. Nós precisaremos de muita força, irmãos, para continuar amando no final dos tempos. Porque a Bíblia diz, se nós não amamos o irmão a quem nós vemos, nós não podemos amar a Deus a quem a gente não vê. A porta está ficando cada vez mais estreita. Alguns anos atrás, eu olhava isso e eu não conseguia entender. Falava assim, essa porta não é tão estreita assim. É fácil conviver em sociedade. Mas hoje não é mais. Não é mais. A porta está se estreitando. E nós precisaremos de muita força, de muito apego, muita força à palavra do Senhor, para ainda assim continuar amando o próximo. Porque se nós amamos o próximo, nós amamos a Deus. Nós precisaremos dessa força, nós precisaremos uns dos outros. Eu escrevi aqui, será preciso ir cansado, participar sem tempo e buscar estando sem disponibilidade. É dessa forma. O cenário ideal não vai existir. Não vai existir. Eu acho que uma das coisas que o Senhor mais tem colocado no meu coração nesses tempos, chama-se uma palavra chamada senso de urgência. Eu preciso urgentemente me converter mais para o Senhor. Ter meu coração mais convertido a Ele. Porque eu preciso ir mesmo estando cansado. Eu preciso participar mesmo estando sem tempo. E eu preciso buscar mesmo estando sem disponibilidade. Não vai ter como, meus irmãos. É engano a gente pensar que para eu servir ao Senhor, eu vou criar meu filho primeiro. Para eu servir ao Senhor, primeiro eu vou me organizar financeiramente, que eu vou ter mais tempo, vai sobrar mais tempo. Seria muita loucura da minha parte querer viver todo o tempo com o Senhor, se hoje eu não consigo dispensar 5 minutos do meu dia com Ele. Seria loucura da minha parte pensar que um dia eu estarei com o Senhor servindo a Ele eternamente, se hoje eu não sirvo na igreja na qual eu pertenço 5 minutos, se eu não me disponho a fazer isso. Irmãos, eu volto a dizer, o motivo de eu estar falando isso não é puxar a orelha de ninguém, não é isso, cara. É porque realmente nós precisamos nos converter. Nós precisamos voltar aos princípios elementares da fé. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos voltar ao Senhor, aquele que nos cativou. Nós precisamos voltar para esse lugar. Eu não posso chamar a atenção de ninguém, porque eu sou tanto igual ou pior do que todos. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas é porque realmente existe um senso de urgência da parte do Senhor. E nós não podemos ficar dispersos.
Porque eu volto a dizer, o dia que Jesus voltar, eu quero estar com todos vocês, indo lá encontrar com Ele nas nuvens. Eu não quero que ninguém que está aqui fique de fora. Eu também não quero ficar de fora. Só que para isso, a gente precisa entender que a salvação ela é individual. E se você quer participar, estar presente no grande evento da volta de Cristo, é preciso entender que ninguém pode fazer por você aquilo que cabe a você. Aquilo que cabe a você, só você pode fazer. A igreja ela pode ter diversas ferramentas. A igreja ela pode ter ferramenta de cura, a igreja pode ter ferramenta de intercessão, a igreja pode ter ferramenta para te ajudar a ser sarado, a igreja pode ter adoração, a igreja pode ter louvor, a igreja pode ter palavra, a igreja pode ser perfeita, que ela não é, mas ela poderia ser. Mas se ela fosse perfeita, volto a dizer, entenda a igreja não como instituição, mas como corpo, tá, gente? Se a igreja fosse perfeita, se você não escolher fazer aquilo que cabe a você, não tem nada feito. Lá em Hebreus capítulo 3, do 12 ao 15, queria que você abrisse comigo. Capítulo 3, versículo 12 ao 15, a Bíblia fala assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama vamos lá, igreja, o tempo se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Irmãos, isso aqui é uma mensagem da parte de Deus para nós, dizendo o seguinte: é como se fosse Deus dizendo assim: olha, pelo amor de Deus, não se afasta de mim. Essa passagem é como se fosse o próprio Deus dizendo: olha, não vai embora não desanima agora não, permanece, arrependa-se, ainda tem tempo, volte para o Senhor, deixe as coisas seculares como coisas seculares e priorize o Senhor. Aqui a Bíblia diz assim, ó: é preciso nos apegarmos até o fim, na confiança que tivemos no início. Quem aqui lembra de quando se converteu? Eu lembro que lá em casa, quando a gente se converteu, na casa dos meus pais, a gente estava todo mundo, né, junto na igreja. E a minha mãe, ela ficou 3 dias sem comer. 3 dias sem comer nada, quando ela foi batizada no Espírito Santo. Porque o Senhor preencheu ela de uma tal maneira que ela não tinha fome, ela não comia nada. Tenta ficar um dia sem comer para ver se você não fica estressadinho. Eu fico. Ela ficou 3, porque o Senhor tem essa capacidade de nos completar por inteiros. Eu me lembro que quando eu me converti, tudo que eu mais queria era estar na igreja, era ir para a igreja, era participar, era estar dentro de tudo, era estar ativo em tudo. Eu não queria sair da igreja. Se eu pudesse, eu fazia uma cama dentro da igreja, eu dormia e morava na igreja. Só que com o passar dos tempos, com a coisa acontecendo, né, a gente vai desanimando, aquilo já não é tão legal mais. E a gente começa a olhar e falar: caramba, eu preciso trabalhar, caramba, eu preciso... De repente a gente se vê rodeado de tantas informações, de tantas ocupações, de tantos afazeres, que aquilo que era no começo deixou de existir, e a gente já não prioriza mais o Senhor.
a gente prioriza a gente mesmo, a gente prioriza a nossa família, a gente prioriza os nossos filhos. Ah, Bernardo, então você está dizendo que é errado? Não estou dizendo que é errado. Você deve sim amar sua família, você deve sim amar seus filhos, você deve sim trabalhar, você deve sim fazer suas coisas, mas você precisa priorizar o Senhor. Nada pode estar sentado no lugar no seu coração que não seja Ele. Vocês podem se colocar de pé, por favor? Eu queria chamar aqui a equipe de louvor. O livro de Hebreus, essa passagem de, Hebreus 3, ela termina dizendo: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não endureça o coração. Se o Senhor está falando com você nessa noite, não endureça o seu coração. Irmãos, olha só, o intuito aqui, eu não quero fazer um apelo para que você venha aqui na frente, não é isso. Mas quando a Bíblia diz assim, nós precisamos estar vigilantes é estarmos em oração, é estarmos em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Então eu quero, nessa hora, se você tem sentido que você tem priorizado outras coisas e não o reino de Deus, e não a presença de Deus, você não quer ficar de fora. Lembra do que eu comecei contando, da questão de sermos chamados para um grande evento? Lembram disso ou não? Hoje existe um convite da parte do Senhor para mim e para você, para cada um de nós, para estarmos no dia em que Ele voltar, não sabemos quando, mas estarmos lá, vendo Ele vir nas nuvens, indo encontrar com Ele e reinando com Ele nessa terra. Esse convite está sendo feito agora. Na verdade, esse convite é feito toda hora. Porque embora a gente desanime do Senhor, Ele não desanima da gente. Ele não desanima da gente. Então, se você está se sentindo deixando o Senhor em segundo plano na sua vida, se você tem sentido que você não tem tido força, a força necessária para buscar o Senhor, e você precisa de ajuda, você precisa de uma oração. Se você tem sentido que você tem deixado de servir ao Senhor, na casa do Senhor, porque você tem priorizado as suas tarefas, as suas atividades, eu quero pedir que você levante a sua mão, porque alguém vai orar com você. Lembre-se de uma coisa: a salvação, ela é individual. Aquilo que cabe a você fazer, você tem que fazer. Ninguém pode fazer por você. Se você ficar esperando, eu vou esperar alguém levantar para me sentir bem, levantar também. O interesse aqui não é ver quem levantou a mão. O maior interesse nessa noite é que todos nós saiamos daqui avivados pelo Senhor. É que todos nós saiamos daqui cheios da presença do Senhor. Irmão, a igreja não é só um lugar para a gente vir domingo e acabou, ir embora para casa. Aqui é a casa de Deus. O interesse nessa noite é da parte do Senhor em tocar o seu coração, em tocar a sua vida, em transformar você e eu. Então, se você está no seu lugar e você sente que você precisa dessa oração, levante seu braço, erga suas mãos, para que nós possamos orar com você. Ora lá, tem alguém lá? Vamos lá, gente, vamos levantar as nossas mãos. Se você tem sentido que você não tem priorizado o Senhor e que você precisa passar a priorizar mais Ele, levante as suas mãos, nós queremos orar por você. Tem mais alguém lá? Gostaria que alguém fosse lá orar. Vamos lá, irmãos, vamos lá, vamos nos mover, vamos lá. Eu creio que nessa noite nós sairemos daqui mais cheios do que nunca na presença do Senhor. Levante a sua mão. Se você está nesse lugar e você sente que você precisa priorizar mais o Senhor, levante a sua mão. Nós queremos orar por você, nós queremos incendiar o seu coração nessa noite, para que você saia daqui diferente de como você chegou, para que você saia daqui andando diferente de como você chegou, para que no grande dia daquele evento, você não esteja de fora, nem você nem eu,